queridas amigas do canal Sucesso de Mãe. Hoje eu vou contar sobre a minha experiência de parto, meu primeiro parto. Bom, eu sempre tive o sonho de ser mãe e a minha gravidez correu tudo bem. Eu engravidei rápido, foi bem mais rápido do que eu esperava, porque eu tinha ovário policístico, a síndrome, inclusive, do ovário policístico. No vídeo anterior eu falo sobre isso, como eu descobri, como eu tratei. E então, assim, eu nem tinha pretensão de engravidar tão rápido, mas aconteceu que foi bem rápido. No primeiro mês, eu falo que não foi nem tentativa, porque a gente tava tão relaxado com isso, achando que ia levar aí uns 2 aninhos, que foi no primeiro mês. Enfim, a gravidez correu tudo bem até o 6º mês, mais ou menos, onde eu descobri que tava com hipotiroidismo. Eu não tinha, mas eu vi que assim, passou dos 5 meses e eu continuava com aquele cansaço do primeiro trimestre, mas uma coisa assim muito fora do normal, um cansaço extremo, não tinha vontade de sair da cama, não tinha vontade de trabalhar, sendo que eu sempre gostei do meu trabalho, tudo. E eu comecei a achar aquilo lá estranho. Eu tava engordando muito também. Eu comia muito, mas eu percebia que tava algo além do normal. Conversei com o meu médico, ele pediu uns exames e constatou realmente eu desenvolvi hipotireoidismo na gestação. Comecei a tomar lá o hormônio, tava indo tudo bem, meu corpo reagiu super bem já de primeira ao primeiro remédio que ele tentou. E aí tava tocando, né? Continuou seguindo o baile, gravidez correndo bem. Com 35 semanas, eu comecei a ter contrações. Do nada, tava trabalhando, tava tudo bem, num dia normal, comecei com as contrações. Falei com o meu médico, ele passou uma medicação e pediu repouso. Era para eu tomar por 15 dias a medicação. A medicação cortou até aquelas contrações de treinamento, assim, né? Fiquei quietinha, no meio disso tudo eu fiz um ultrassom, tava tudo ok. Telzinho crescendo a 1000 por hora e tudo mais. Acabou o remédio num belo dia. Eu tava pra entrar na 37ª semana, na 37ª semana. E acabou naquele dia o remédio. Na madrugada, levantei, né, fazer xixi, que fim de gravidez, a gente levanta 20 mil vezes à noite pra fazer xixi. Numa delas, eu vi que saiu um pouquinho de sangue junto. Parecia uma moedinha de sangue no fundo do vaso. Achei estranho, falei, ai, esse menino vai querer nascer. Dito e feito, no dia seguinte, falei com o meu médico, fui lá, ele examinou, não tinha dilatação. E ele falou, bom, qualquer sintoma além desse, você vai para uma maternidade, ok. Saí de lá, as contrações vinham mais ou menos a cada 20 minutos e era bem dolorida. Mas assim, o meu médico, no fim da minha gestação, não foi muito legal, porque ele queria cobrar um valor X lá para fazer o parto, eu não estava disposta a pagar. E eu também queria pelo menos tentar parto normal, e ele não era a favor, ele é muito cesarista, assim. Então era mais um motivo que eu não queria pagar. Falei, bom, eu vou ter com um plantonista, eles estão lá para isso, eles são os mesmos médicos que a gente acaba passando em consulta, né? E vai dar tudo certo. Enfim, e eu achei que ele foi um pouco negligente, não me avisou sobre um possível sangramento, o que eu deveria fazer e tal. Sabe aquelas coisas que você vai saber depois que você passou por tudo e você vê que todo mundo sabe, só você não sabia? Foi assim. Então, naquele dia, aí eu continuei com as contrações e quando começou a diminuir o tempo, eu fui até uma maternidade e fui examinada. Aí tinha um pouquinho de dilatação.
Mas não falou nada pra agora, volta pra casa, tranquila, tal. Quando eu retornei, de repente, eu desci do carro, tal, cheguei, desci do carro, estourou a bolsa. Eu tava assim com uma legging preta, então eu só senti que começou a molhar tudo. Molhou tudo minha calça. Eu peguei e fui ao banheiro. Meu marido já foi se preparando pra pegando as coisas, que a gente não tinha levado nada, tal. Já tava pronto, né, a malinha dele, as minhas coisas. Aí quando eu fui ao banheiro, eu percebi que saía muito sangue, muito sangue. Mas sangue, 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 sangue. Eu falei pra ele, nossa, tá estranho. Eu nunca ouvi falar que quando estoura a bolsa sai sangue. Sempre ouvi falar de um líquido viscoso, transparente, meio esbranquiçado, mas transparente. Enfim, vamos pra maternidade. E era muito sangue, muito sangue, muito sangue, muito sangue. Aí lá na maternidade, aí eles começou a negligência aí. Eu, mesmo reclamando que eu tava sangrando, precisei ficar na recepção, fiz toda a parte burocrática lá, né, pro convênio autorizar e tudo mais, e muita dor. Aí eu tinha bastante dor. Não era ritmado, sabe? Não tinha um tanto certo de minutos. Fui examinada novamente pelo médico de plantão. E ele falou, realmente a bolsa estourou, o que era óbvio. Enfim, aí ele falou, encaminha, falou pra enfermeira, encaminha ela pro pré, como que chama? Sala de pré-parto. Eu queria tentar o normal, né? Aí nisso, mas era muito sangue. Pensa assim numa uma hemorragia mesmo. E eu achei estranho, ele não falou nada do sangramento. E eu deixava rastro, assim, né? Porque daí a gente coloca aquela camisolona e tal. E aí eu fui no banheiro do próprio consultório ali pra me arrumar pra ir pra sala de pré-parto. Nessa hora não deixaram meu marido acompanhar, eu fiquei sozinha. A enfermeira achou ruim, porque eu estava sujando tudo de sangue, sendo que era uma coisa que eu não tinha controle. Tava uma situação muito estranha. E eu não sentia paz naquilo. E a minha vontade era de brigar, assim, entre aspas, né? Mas parece que alguma coisa me dizia assim: fica calma, não fica nervosa que vai ser pior. Enfim, aguentei tudo. Precisei esperar chegar a minha mãe para poder me acompanhar, porque eles não deixavam meu marido acompanhar. Então eu fiquei sozinha um bom tempo lá, tendo dor e sangramento, dor e sangramento. Aí fomos para a sala de pré-parto. Aí lá a minha mãe, ela já teve 3 partos normais, as 3 vezes estourou a bolsa, então ela viu que não estava normal. E ela chamou a enfermeira e tudo mais. A enfermeira veio, examinou, só tinha 3 dedos de dilatação, mas eu tinha muita dor, muita dor. Era uma cólica, era uma contração bem forte mesmo. Ela viu que estava estranho para quem estava só com 3 dedos de dilatação ter tanta dor. E aí nessa hora eu tava deitada na maca, né? Eles fazem você ficar deitado na maca. Hoje em dia mudou bastante coisa, né? Isso já tem quase 6 anos atrás. Hoje em dia, pelo que eu ouço, assim, já não tem mais tanto isso de ficar deitado, mas antes eles faziam sim, ficar. Eu era obrigada a ficar deitada de lado na maca. Então, e tava toda coberta com lençol, já não tava mais tanto aquele sangramento. Aí ela falou assim, realmente tá estranho, eu vou chamar o médico. Aí ela chamou lá o outro plantonista, que não é o mesmo que examina, pelo menos não era na minha época, que examina quando você, assim que você chega. E ele conversou comigo, já era umas 8 horas da noite. Essa hora que eu cheguei no hospital sangrando, era umas 5h30, quase 6 horas da tarde. Porque eu lembro que a gente ficou esperando também trocar o turno, lá foi trocando os funcionários e tal. Ele veio, conversou comigo, falou, mãezinha, e aí, né? Tá há bastante tempo, não tá dilatando, vamos pra cesárea, tal. Eu falei, vamos, que eu não tô aguentando essa dor, tá muito doido, assim. Eu não sabia se era normal ou não, mas
A situação toda tava muito estranha. Ele falou, então fica tranquila que eu já vou arrumar a sala, a gente já venho te buscar, vou chamar o seu marido também e tudo mais. Aí assim foi feito. Dali uns 10 minutinhos já me levaram pra sala, anestesiaram. Nisso o meu marido chegou, começou a cesárea. Aí, no que eles começaram a cesárea, eles começaram a falar: Nossa, que sorte, que sorte, que sorte. E nessa hora a gente ficou sem entender o que estava acontecendo, né? Tipo, por que sorte? E eu não ouvia o Nenê chorar, não ouvia. Aí eles começaram, eram dois médicos, eles começaram a falar: Puxa, fui no minuto certo, tal. Aí passou o Nenê pra pediatra. A pediatra, eu só rezava, assim, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. A pediatra começou a fazer, né, os procedimentos lá que eles fazem. Falava, doutor, ele não tá respondendo, ele não tá respondendo. Ele falou, passa a sonda que ela teve descolamento de placenta. Aí eu só lembro de olhar assim e a gente via, né, tudo que ela tava fazendo nele, ele não tinha reação, assim. Eu lembro só que ele mexia as mãozinhas, assim, ele fazia assim, mas não chorava, nada, não fazia nada além disso. E tava numa cor bem feia. Aí ela passou a sondinha pelo nariz, ligou um motorzinho lá e falou, não sei se ela falava se ele aspirou, se ele engoliu sangue, agora eu não lembro. Mas era alguma coisa do tipo. E aí, após ligar esse motorzinho, aí de repente ele deu um suspiro e conseguiu chorar. Aí eles, ai, tá tudo certo, tal. Aí o médico falou assim, mãezinha, você tava com descolamento de placenta, você sabe o que é isso? A gente, não sei, eu nunca tinha ouvido falar de descolamento de placenta. Nem sabia que isso era possível, que acontecia, não tinha noção. Aí eles deixaram a gente tirar aquela foto rapidinha, né? Eu vou mostrar a foto aqui depois. Que era meu sonho essa foto, né? Tirou bem rápido, ele foi para observação. Enfim, mas ficou ótimo, não precisou de UTI, não precisou nada, foi só observar mesmo e ele respondeu muito bem. Aí, nisso, meu marido foi então acompanhar a enfermeira e o neném, né? E o médico falou assim: Eu vou sentar, vou te explicar o que aconteceu. E ele me explicou o que é o descolamento de placenta, os riscos que aquilo tem pro bebê e pra mãe, né? Pra mãe, o risco é uma hemorragia, não consegui controlar a hemorragia e tudo mais, mas graças a Deus deu tudo certo. E ele me disse se eu tinha noção que o que tinha acontecido ali era um milagre, porque quando ocorre o descolamento de placenta, eles falaram assim, a gente tem em média 8 minutos para salvar o bebê. Você tava aqui desde que horas? Eu falei, doutor, eu cheguei aqui 5h30 já, com essa hemorragia, e o médico lá que viu só mandou pro pré-parto. E ele falou assim, isso é um milagre, seu filho é um milagre. Por um minuto a gente perdia esse menino, ou ele ia ter algum problema, né, por falta de oxigenação no cérebro. Então, assim, eu sou católica, né, eu tenho muita fé e eu sempre rezei muito para que corresse tudo bem, e eu tenho certeza que ali foi a mão de Deus, porque o próprio médico deixou bem claro que ele nunca viu isso acontecer e dar tudo certo dessa forma, sabe? O Theo nasceu 15 para as 9 da noite e eu tava desde as 5 horas com o sangramento, né? Porque ele disse assim que quando começa o descolamento de placenta é rápido o processo. Então, assim, pela mão divina, ele nasceu no minuto certo, sem nenhuma sequela, não precisou ficar na UTI. E para mim,
acabou que pra mim deu tudo certo também. Não tive nenhuma hemorragia. E depois o que eu fiz, eu falei, bom, vou fazer a minha parte, porque o que que eu pensava? Eu achava estranho o médico ter me mandado por pré-parto, tendo aquele sangramento todo, mas o que que eu pensava? Ele tá aqui só pra ver grávida, ele vê grávida 24 horas por dia, ele deve saber o que tá fazendo. Mas não, gente, ele não sabia o que estava fazendo. E meu médico da época nunca me alertou sobre se eu tivesse um sangramento, o que que eu teria que fazer. E depois, é isso que eu falo, que eu fui saber depois que todo mundo sabia. Toda gravidinha me falava assim depois, nossa, meu médico sempre falou, a única situação que você tem que correr pro hospital é em caso de sangramento, tal. E o meu nunca tinha falado nada. Eu não tinha noção, eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia o que era. Eu era bem novinha, né? Eu tava com 26 anos quando ele nasceu. Então é isso, foi assim. E eu vejo também que se eu tivesse batido o pé, não, eu vou esperar, eu vou tentar ter normal, eu também teria perdido ele, porque esse segundo médico, ele não sabia, né, do histórico lá do que eu cheguei sangrando e tudo mais, então ele ia respeitar a minha vontade, eu imagino, e não ia dar certo, né? Então, assim, graças a Deus, acabou que deu tudo certo, mas foram momentos. Foi tenso, não foi. Eu não tinha aquela expectativa de parto de novela, nem de filme, nunca tive isso. Eu sempre procurei ser realista, mas é um momento que a gente fica assim. Você tem aquela expectativa de ser bonito, de ouvir o choro, de acolher ali o neném. E eu não pude ter nada disso, fora o risco iminente que a gente correu de perder esse menino. Então, assim, é uma lembrança difícil para mim, ficou muito marcado de uma forma negativa, né? Mas, por outro lado, eu sempre me encho de gratidão, de lembrar que como Deus colocou a mão, Nossa Senhora, eu sou muito devota, rezo muito por ela, para ela, e de como eles cuidaram e não deixou que nada de ruim acontecesse. E a gente tem o Telzinho aí, já vai fazer 6 anos, todo saudável, e graças a Deus foi uma batalha assim e foi vencida. Então, esse foi meu relato de parto. Eu pretendia não chorar, mas é impossível, porque parece que eu tô revivendo assim. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se alguma mãezinha aí passou alguma coisa parecida, compartilha comigo. Eu acho que muito rica essa troca nossa de mães, né? De poder compartilhar essas experiências. Tá bom? Me siga também no Instagram, tô com o mesmo nome aqui do canal, Sucesso de Mãe, que somos todas nós, somos um sucesso de mãe, né? Esse nome não se refere só a Dani, ok? Obrigada, um beijão, até mais.